O vídeo mostra com nitidez o casco do navio que afundou há mais de um século. O oceano é um lugar misterioso e não estamos nem perto de descobrir tudo dentro dele. E de vez em quando, as pessoas que navegam no oceano encontram as coisas mais inacreditáveis, desde criaturas não identificadas até um metal misterioso. Aqui estão as 10 descobertas mais incríveis feitas por marinheiros no meio do oceano. Atualmente, existem muitas criaturas misteriosas no oceano. Quem poderia saber mais sobre isso do que os pescadores, que passam a maior parte de suas vidas tentando colher as bênçãos do mar? Nem sempre os marinheiros encontram criaturas desconhecidas, mas quando encontram, são frequentemente tão bizarras que causam arrepios na espinha. Neste clipe, você pode ver um grupo de pescadores no início dos anos 2000 tentando a sorte. Eles esperam pegar uma rede cheia de peixes, mas parecia que algo mais entrou na rede, algo que não podemos compreender até hoje. É possível ver claramente que, junto com os peixes, havia um ser humanoide com mãos palmadas, mãos que não pareciam pertencer a qualquer animal que conhecemos, nem se assemelhavam a algo humano. Então, o que era essa criatura? Algumas especulações sugerem que esses marinheiros capturaram uma sereia ou talvez algo semelhante, meio peixe, meio humano. No entanto, há também aqueles que acreditam que esses pescadores eram simplesmente parte de uma farsa orquestrada para criar um mistério no oceano. Se isso foi uma farsa ou não, permanece um mistério até hoje. Imagine que você está dando um passeio tranquilo na praia e, de repente, se depara com isso. Como você reagiria? Se me perguntasse, eu provavelmente observaria de longe. Esta criatura monstruosa recentemente deu as boas-vindas aos marinheiros na costa de Oregon, especialmente ao sul de Cannon Beach. Mas o que exatamente é isso? Esta criatura parecida com um alienígena é o Pacific Football Fish, um tipo de peixe pescador de águas profundas. Essas criaturas são literalmente a prole da escuridão, pois vivem no abismo do oceano em profundidades entre 2.000 e 3.300 pés. Esta espécie é bastante rara, com apenas 31 espécies registradas em todo o mundo. Seus olhos pequenos, cor escura e dentes afiados e irregulares são suficientes para afastar qualquer pessoa. Mas há algo ainda mais assustador sobre essas criaturas. A maneira como vivem também é bastante apavorante. Apenas os peixes de futebol femininos caçam e crescem até se tornarem de um tamanho significativo. Os machos, por outro lado, são minúsculos e levam um estilo de vida muito diferente. Eles se ligam às fêmeas, fundindo seus corpos e perdendo os olhos e órgãos internos no processo. Em troca, obtêm nutrientes das fêmeas, ao mesmo tempo que fornecem uma maneira para as fêmeas fertilizarem e produzirem jovens. Essas criaturas mostram como é horrível viver no abismo. Se você estiver caminhando ao longo da costa e tropeçar em uma concha parecida com esta, talvez deva ser cauteloso. Não porque esses seres possam prejudicá-lo, mas porque eles são criaturas que merecem respeito. Os caranguejos ferradura são um dos seres mais antigos ainda vivos em nosso planeta. Esses animais incríveis existem há mais de 445 milhões de anos, muito antes dos dinossauros vagarem pela Terra. Eles são verdadeiros fósseis vivos. Apesar do nome, os caranguejos ferradura não são realmente caranguejos. Eles estão mais intimamente relacionados com aranhas e escorpiões. Os biólogos os classificam como quelericerados, um subfilo que inclui os aracnídeos. Eles têm exoesqueletos duros chamados carapaças, e seus corpos únicos em forma de ferradura dão-lhe seu nome. Além da idade, essas criaturas têm outras características surpreendentes. Eles têm sangue azul. Ao contrário dos humanos, que têm hemoglobina à base de ferro em nosso sangue, os caranguejos ferradura têm hemocianina, que é a base de cobre. Isso dá ao sangue uma cor azul brilhante. Este sangue contém Limulus amebocite lisate, uma substância que nos ajudou a garantir a segurança das vacinas e dispositivos médicos. Além do sangue, as conchas e as caudas desses seres os ajudam a sobreviver. Suas caudas, ou telsons, podem parecer perigosas, mas na verdade são usadas para ajudar o caranguejo a se virar se ele ficar de cabeça para baixo. Então, se você vir um caranguejo ferradura lutando para se endireitar, talvez possa ajudá-lo com um pequeno empurrãozinho. Não sei quanto a você, mas há algo bastante inquietante no rosto deste tubarão. Eu posso dizer que tenho uma grande tolerância para coisas assustadoras, mas há realmente algo perturbador na aparência desta pequena criatura. Este é o tubarão descoberto por um pescador indonésio chamado Abdullah Nuran, da aldeia de Pela, em Rhode Island. Durante uma pescaria de rotina com seu irmão, eles acidentalmente pegaram um tubarão grávido em sua rede.
Os marinheiros fizeram o que tinham que fazer, mas, ao inspecionarem a captura, encontraram 3 filhotes de tubarão dentro da barriga da mãe. Desses filhotes acabou se revelando uma criatura monstruosa, um jovem tubarão com uma estranha semelhança com o rosto humano. Este peculiar filhote de tubarão tinha 2 grandes olhos redondos próximos um do outro. Biólogos marinhos que viram a foto do filhote explicaram que as características do tubarão provavelmente se deviam a um defeito congênito conhecido como ciclopia. Esta condição ocorre quando o embrião em desenvolvimento não consegue dividir adequadamente as órbitas dos olhos, resultando em uma órbita fundida, mas ainda com 2 olhos. Essencialmente, é um defeito de nascença, em vez de uma nova espécie ou uma criatura amaldiçoada. Apesar desta explicação, os moradores da ilha ainda insistiram que Nuram preservasse o jovem tubarão, acreditando que isso traria boa fortuna ao seu proprietário. Em 3 de outubro de 1955, o MV Oi partiu de Apia, Samoa, a caminho das Ilhas Tokelau. Era para ser uma viagem curta, com duração de apenas 48 horas, comandada pelo experiente marinheiro Thomas Henry Miller, acompanhado por 15 tripulantes e 9 passageiros. Esperava-se que fosse uma viagem tranquila. No 3º dia, uma operação de busca massiva foi lançada. Apenas semanas depois, em 10 de novembro de 1955, o navio foi encontrado à deriva, 600 milhas fora de seu curso pretendido, pelo navio mercante Tuvalu. O MV Oi estava praticamente intacto, mas não havia ninguém a bordo. O navio tinha se tornado literalmente um navio fantasma, tombando em um ângulo severo, com os conveses lavados por água. Crucialmente, estava completamente abandonado. Os rádios estavam sintonizados no sinal de socorro internacional. Os relógios estavam parados às 10h25 e uma maleta de médico foi encontrada com bandagens dentro. Ainda mais perturbador, os botes salva-vidas estavam desaparecidos, assim como várias toneladas de carga e equipamentos de navegação. Existem várias teorias sobre o que aconteceu com o MV Oi e aqueles a bordo. Alguns acreditam que o capitão Miller morreu, levando ao abandono do navio. Outros sugerem que uma briga entre a tripulação pode ter ocorrido, resultando em caos total. Outras teorias incluem ataques de piratas, envolvimento japonês ou soviético, ou um acidente natural. Apesar de extensas investigações, o destino da tripulação e dos passageiros do MV Oi continua sendo um dos mistérios mais desconcertantes da história marítima. Foi um evento infeliz ou apenas uma série de acidentes? O desaparecimento dos passageiros perdidos do MV Oi talvez permaneça para sempre desconhecido. Em 2016, o pescador de 36 anos, Mark Watkins, estava pescando no oceano com seu pai ao sul de Perth, quando avistaram uma enorme esfera rosa e branca à distância. Pensando que haviam encontrado um barco virado ou um balão de ar quente caído, eles decidiram se aproximar. No entanto, seus palpites iniciais estavam incorretos. O que eles descobriram foi o cadáver inchado de uma baleia, algo ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. A aparência incomum da baleia era devido ao acúmulo de gases dentro de seu corpo à medida que se decompunha, fazendo com que flutuasse e inchasse até um tamanho enorme. Isso não é algo comum, pois normalmente uma carcaça de baleia afundaria no oceano, criando uma queda de baleia. Esse processo é crucial para outros organismos no abismo, que dependem da queda de matéria para se sustentar. Embora raro, o fenômeno de uma baleia inflando como uma bola não é inédito. Em alguns casos, se essas carcaças cheias de gás forem perfuradas ou perturbadas, podem até explodir, liberando um fedor horrível e uma confusão de órgãos internos. Este fenômeno foi registrado e temido por aqueles que têm que lidar com esses restos. Quando uma baleia inflada chega à costa, é um pesadelo completo para os moradores locais. A limpeza não exige apenas muita mão de obra, mas também muita paciência. Séculos atrás, marinheiros no Japão supostamente capturaram uma criatura misteriosa. Apesar de parecer uma combinação de várias criaturas, o que você está vendo é uma sereia, pelo menos é assim que ela foi chamada. Esta criatura chamou a atenção de pesquisadores em 2022, depois de ser vista em um tempo na província de Okayama. Acredita-se que esta sereia, com cerca de 12 centímetros de comprimento, seja um ningo mítico, uma criatura do folclore japonês conhecida por seus supostos poderes de cura e capacidade de trazer longevidade.
Na tradição local, acreditava-se que consumir uma parte desta criatura concederia ao indivíduo uma vida mais longa. Felizmente, ninguém se atreveu a tentar a sorte para ver se essa lenda era verdadeira. Estudos modernos revelaram que esta criatura não é nem uma sereia nem um ningo. Pesquisadores da Universidade de Ciências e Artes de Kurashiki realizaram uma série de testes, incluindo tomografia computadorizada e datação por radiocarbono no espécime, e descobriram que não passava de uma farsa inteligente. O suposto ser mítico é uma colcha de retalhos de vários materiais. O torso é feito de tecido, papel e algodão, adornado com cabelo humano e pele de peixe. Sua mandíbula e dentes pertenciam a um peixe predador, enquanto suas garras eram feitas de queratina, provavelmente de um animal real. Esta falsa sereia provavelmente foi criada durante o período Edo, de 1603 a 1868, e vendida para indivíduos ricos que acreditavam em seus poderes míticos. Naquela época, era muito fácil falsificar algo. Tudo que você precisava era de uma história convincente e a maioria das pessoas acreditaria. Afinal, era uma época em que todos estavam ansiosos para encontrar algo novo, algo nunca visto antes. Embora hoje tenhamos desmascarado o mistério por trás desta criatura, ela ainda continua sendo um artefato curioso para aqueles que visitam o templo. Acredito que há algo intrigante sobre tubarões em gestação sendo retirados do ventre de sua mãe. Em um incidente separado, marinheiros nas águas de Maluku, Indonésia, descobriram um tubarão de um olho só dentro da barriga de uma mãe tubarão. Especialistas afirmaram que o filhote tinha uma condição chamada ciclopia, uma doença congênita rara na qual o embrião forma apenas um olho em vez de dois. Além disso, o jovem tubarão também apresentava albinismo, uma condição que causa falta de pigmentação, dando ao tubarão sua cor branca leitosa. Os pescadores encontraram 3 filhotes de tubarão dentro do adulto, mas apenas um deles tinha essa aparência única. Infelizmente, o filhote de tubarão de um olho só não sobreviveu por muito tempo após ser descoberto. Os pescadores, liderados por Andy, de 29 anos, relataram imediatamente sua descoberta às autoridades marinhas locais, que levaram o espécime comum para estudos adicionais. Você já se perguntou quais criaturas se escondem nas partes mais profundas do oceano? Recentemente, os pesquisadores descobriram os peixes vivos mais profundos registrados até agora. Esta pequena criatura foi encontrada viva a 26.700 pés na Fossa das Marianas. Conhecido temporariamente como peixe fantasma devido à sua aparência fantasmagórica e translúcida, foi avistado pela equipe de pesquisa a bordo do RV Falor durante uma expedição para explorar a biologia e a geologia do peixe-caracol da trincheira mais profunda do mundo. O peixe-caracol da trincheira é conhecido por suas extraordinárias adaptações que permitem sobreviver em ambientes extremos. Nas profundezas da Fossa das Marianas, onde a pressão é mais de 1000 vezes maior que o nível do mar e as temperaturas oscilam um pouco acima de zero, o peixe-fantasma desenvolveu uma fisiologia única. Seu corpo é incrivelmente frágil, quase como um lenço de papel molhado, o que o ajuda a suportar a imensa pressão sem ser esmagado. Esta pequena criatura é apenas uma das muitas formas de vida que habitam nossos oceanos sem o nosso conhecimento. À medida que nossa tecnologia melhora, mais e mais dessas criaturas serão finalmente catalogadas e documentadas. O Lady Lebon era uma escuna de 3 mastros que partiu do porto em 13 de fevereiro de 1748. A bordo estavam o capitão Simon Reed e sua amada noiva Neta, a caminho de Portugal para sua lua de mel. No entanto, esta escapada romântica terminou em tragédia. Alguns acreditaram que o destino condenado do navio estava ligado ao fato de ter partido em uma sexta-feira, dia 13, um dia considerado ameaçador até hoje. Além disso, os marinheiros da época tinham a superstição de que ter uma mulher a bordo trazia azar. Embora hoje essa seja uma superstição ilógica, naquela época muitos acreditavam que o Lady Lebon estava destinado a afundar por esses motivos. No entanto, a verdadeira razão por trás da jornada condenada de Londres foi John Rivers, o primeiro imediato e ex-pretendente de Aneta, consumido pelo ciúme e pela raiva. Durante a celebração, Rivers atacou o tripulante ao leme e dirigiu o navio diretamente para Godwin Sands, um notório banco de areia. A colisão destruiu o Lady Lebon e tragicamente todos a bordo perderam suas vidas. A viagem do navio deveria ter terminado ali, mas 5 décadas depois, em 13 de fevereiro de 1798, o navio foi avistado novamente. O capitão James Westlake, da Eldon-Bridge, relatou quase colidir com Lady Lebon, apenas para ouvir os sons de celebração emanando do navio fantasma mais uma vez.
Isso não marcou o fim do navio. Outros 50 anos se passaram e em 1848, o Lady Lebon fez outra aparição espectral. Desta vez, marinheiros testemunharam o naufrágio e então o navio desapareceu diante de seus olhos. O ciclo continuou em 1898, quando o capitão Touro Prestwick descreveu ter visto o navio brilhando com uma luz verde misteriosa. O último avistamento registrado do Lady Lebon ocorreu em 1948, conforme previsto pelos moradores locais. O navio apareceu fracamente brilhando durante a noite e depois desapareceu na névoa. Muitos se reuniram em 1998 esperando outro avistamento, mas o Lady Lebon não reapareceu. O próximo avistamento esperado é em 2048. Os marinheiros ao largo da costa oeste da Austrália relataram a captura de uma criatura que parecia desafiadora à existência. Eles pescaram um enorme atum de barbatana amarela com um chifre grande e incomum saindo de sua cabeça. O atum de barbatana amarela é uma espécie bem conhecida por sua velocidade e força, frequentemente alvo tanto de pescadores comerciais quanto esportivos. Normalmente reconhecidos por seus corpos aerodinâmicos e barbatanas amarelas vibrantes, esses atuns são adaptados para a velocidade, podendo chegar a até 80 km por hora, o que os torna uma das capturas mais cobiçadas no oceano. No entanto, este atum de barbatana amarela em particular apresentava uma característica notavelmente diferente, um crescimento alongado que se assemelhava a um pequeno narval. Investigação mais detalhada revelou que esse enxifre não era um apêndice normal, mas sim um crescimento benigno, uma forma de tumor ou possivelmente uma anomalia de mutação genética. Embora raro, tais ocorrências não são desconhecidas no reino animal. O Triângulo das Bermudas, uma região do oceano amplamente conhecida por suas atividades paranormais, sobrenaturais e até extraterrestres, tem sido alvo de mistérios há muitos anos. Marinheiros relataram descobertas arrepiantes no meio deste vasto oceano, incluindo incidentes em que seus navios quase viraram. Diversas teorias tentam explicar os eventos no Triângulo das Bermudas. Algumas sugerem a presença de criaturas extraterrestres esperando para capturar qualquer aeronave ou embarcação próxima. Outras apontam para ondas rebeldes e vórtices que engolem navios. Embora nenhuma dessas teorias tenha sido comprovada, elas contribuem para a misteriosa reputação do Triângulo das Bermudas. Você já deve ter ouvido histórias sobre esse local intrigante. O que você acha? Acredita que há algo realmente misterioso acontecendo nessa parte do oceano? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever-se aqui no canal. Obrigado por assistir.